Primeiro, a ferramenta psicológica que a Igreja Adventista utiliza é a questão do dízimo, tá? Dízimo para salvação. Sim, a Igreja Adventista defende que o dízimo impacta nas suas chances de salvação. E isso não vem de uma interpretação correta da Bíblia, é óbvio, vem através da autoridade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a autoridade suprema sobre a igreja, chamada Ellen White, uma pessoa que já morreu, ela não existe mais, ela está lá no pó da terra, aguardando a volta de Jesus, mas ela, morta, mesmo assim, ainda exerce autoridade e influência sobre a Igreja Adventista e os seus membros. E o tema do dízimo é um tema muito destacado na Igreja Adventista, por ser uma empresa. A Igreja Adventista é uma empresa com filiais, com franquias, e essas igrejas de bairro da Igreja Adventista são franquias, como se fosse uma franquia do McDonald's, uma franquia de uma loja, sei lá, da Cacau Show, assim por diante, né? Então, cada igreja adventista é uma franquia, um business, é uma portinha, uma lojinha, né? E nessas lojas, eles extraem o máximo de recurso financeiro que eles podem dessas vítimas, que são os membros da igreja. Como eles fazem isso? Eu destaquei 5 pontos aqui para você ver. Primeira coisa, que é uma mensagem implícita, que é o sem dízimo, sem céu. E eu me recordo que a gente já colocou vários vídeos aqui do Arilton Oliveira falando sobre a questão do dízimo, e o dízimo é para salvação. É uma questão, como ele diz, entre aspas, sine qua non, né? Acho que você já viu esse vídeo, eu posso colocar o link depois aqui abaixo para você assistir. Outro ponto, culpa financeira, pobres e pessoas desempregadas tendo que sofrer uma pressão psicológica devido à questão do dízimo ser para salvação. O terceiro ponto é prova de conversão, vira termômetro de salvação. E uma das coisas que é clara e é óbvia dentro da Igreja Adventista é que pessoas que não dão o dízimo não têm a chance ou o direito de ter a oportunidade de representar a comunidade dentro da igreja. Então, se você não dá o dízimo, dificilmente você vai ter um cargo na igreja, dificilmente você vai ter algum tipo de liderança na igreja, porque o seu nome precisa ser avaliado dentro das comissões da Igreja Adventista para ver se você tem moral financeira. No caso, a moral seria os dízimos e as ofertas, né? Uma outra questão que é a dependência institucional via sustentação econômica, ou seja, uma das estratégias da Igreja Adventista é utilizar a extração de 100% do dízimo, em vez de deixar o dízimo para as igrejas. A Igreja Adventista retira, ela rouba esse dízimo das pessoas da Igreja Adventista, 100%, para que as pessoas financiem o Adventismo do Sétimo Dia na sua pirâmide organizacional, né? O que é uma vergonha, Se você for em outras igrejas, você percebe que, por exemplo, se eu não me engano, na Convenção Batista, na Convenção Presbiteriana, a convenção retira 10% do dízimo e mantém 90% para a igreja sustentar, né? Pagar suas contas, ter um espaço adequado e assim por diante. Mas a Igreja Adventista não, ela tira 100%. É como se você tivesse 10 galinhas e ali você retira os 10 ovos de todas as galinhas. Depois você vai lá e chega para as galinhas e fala: agora gere mais ovos se vocês quiserem comer, sobreviver e assim por diante. Zaqueu, perto da Igreja Adventista, é um santo, financeiramente falando. E olha que Zaqueu aprontava financeiramente. Então, se você comparar Zaqueu e o Adventismo, o Zaqueu é um santo, perto da Igreja Adventista. Tá? Algo que deve ser lembrado, principalmente para o membro pobre, para um membro desempregado, que é sempre pressionado com relação a dízimo e salvação, ou dízimo e moral espiritual, e assim por diante. Por último, bênção e maldição, usada como pressão moral, ou seja, se você dá o dízimo, você será abençoado. Se você não dá o dízimo, você automaticamente será amaldiçoado, ou Deus irá tirar a mão ou tirar a proteção sobre a sua vida. Então, muitas pessoas que chegam à igreja adventista, os pastores adventistas, eles não têm vergonha na cara. Eles falam literalmente assim: olha, você está dando dízimo? Não. Então, o que está acontecendo na sua vida, no seu casamento, na sua saúde, na sua vida profissional, seja onde for, isso é resultado de que você não está dando dízimo para a igreja adventista. Isso é um sinal que você não confia em Deus. Aliás, tem aquele vídeo do Ayrton Keller, do presidente mundial da Igreja Adventista hoje, dizendo que ele quer que você quebre as suas contas. Quebre as suas contas, mas não deixe de dar o dízimo
para a igreja adventista. Então, tá aí mais um exemplo claro e clássico dessa questão sobre dízimo. Mas vamos então à autoridade da igreja. O que Ellen White disse? Vou aqui no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 550, onde ela diz: o sistema dizimal é tão obrigatório ao povo de Deus nesses últimos dias como era para o povo de Israel. E aqui ela coloca como sendo algo obrigatório para o povo de Deus nestes últimos dias. Então ela está falando especificamente sobre a era cristã, né? Nós estamos falando depois da morte de Jesus Cristo. Então ela coloca como sendo o dízimo algo obrigatório para os cristãos, indo completamente na direção oposta do que o Novo Testamento apresenta e os apóstolos também apresentam, como não sendo algo obrigatório. Quem quiser dar e ofertar, que dê de coração, de acordo com as suas capacidades, de acordo com as suas possibilidades. Então, Ellen White aqui indo diretamente, frontalmente, contra os evangelhos, contra a palavra apostólica, contra a Bíblia, e aqui, novamente, colocando dinheiro como algo obrigatório ao povo de Deus, né, nesses últimos dias. Está aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 550. Vamos para o próximo. Se alguém recusa, Ellen White novamente, se alguém recusa devolver o dízimo a Deus, está desonrando a Deus e rejeitando o seu direito de soberania. Olha só que coisa. Aqui ela escolheu conselhos sobre stewardship, esqueci o nome em português, mas na página 80, nesse livro, Conselhos on Stewardship, ela escreve dizendo que Deus perde o direito à soberania sobre a sua vida se você se recusa a devolver o dízimo. O engraçado dessa afirmação é que o dízimo ele tem um caminho. Nós não estamos falando aqui, Ellen White aqui não está falando, não está apresentando o dízimo como algo, por exemplo, olha, eu vou pegar 10% do meu salário e eu vou comprar uma cesta básica para a família vizinha aqui da minha casa, e eu vou dar para eles aqui uma cesta básica porque eu comprei com 10% do meu salário. E eu sei que esse alimento dessa cesta básica vai alimentar essas crianças, essa esposa, esse marido que está desempregado, ou essa situação difícil que eles estão passando. Nós não estamos falando desse dízimo, nós estamos falando do dízimo que vai para a conta bancária da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos falando do dízimo que vai para a conta bancária dos pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que pregam um profetisa falso, um Jesus falso e uma salvação falsa. Então, nós não estamos falando do dízimo para ajudar as pessoas, os pobres, as viúvas. Não. O dízimo institucional, aquele que é roubado pela igreja em 100% de sua integralidade, tá? Então aqui está Ellen White, Conselhos on Stewardship. Eu vou me lembrar em português o que seria esse nome. Página 80. Temperança. Temperança? Acho que é temperança, alguma coisa assim. Vamos para mais um. Quereis tornar, Ellen White novamente, quereis tornar segura vossa propriedade? Ponha na mão que traz a marca dos cravos da crucifixão. Retende tudo o que possuis, e isso será para a vossa perda eterna. Dai-o a Deus, e desse momento em diante trará sua inscrição, está selada com sua imutabilidade. Então, mais uma apresentação sobre a teologia da prosperidade, onde você dá o seu dízimo e por conta da sua devolução ou doação dizimal, né, automaticamente você vai garantir o quê? A sua inscrição, o seu selamento e a imutabilidade da sua salvação. Agora, se você está retendo, automaticamente você vai ter a perdição eterna, onde na parte azul aqui do texto você percebe, retende tudo que possui, isso será para a vossa perda eterna, ou perdição eterna. Então aqui nós estamos falando, ela está falando no caso de salvação. Nós não estamos falando aqui sobre bênçãos vindouras, financeiras, ou apenas dentro do contexto da sua conta bancária. Nós estamos falando de perdição eterna. Nós estamos falando da salvação em Cristo Jesus. Aí ela fala, olha, você tem que colocar o seu dinheiro nas mãos daquele que tem as marcas, os cravos da crucifixão. Agora eu digo para você, esse não é o arcanjo Miguel, certo? Jesus não é Miguel. Jesus não tem natureza angélica como defendido no Signs of the Times em 1911 por Ellen White pela Igreja Adventista. Então, partindo dessa premissa,
Você entrega para Cristo, então Cristo vai garantir para você a sua salvação através de um sistema financeiro. Isso é um absurdo completo dentro do Adventismo e através dentro da suposta profetisa, que nós sabemos que é uma falsa charlatã, dizendo isso com base nas suas visões ou guias, como o próprio demônio ajudante ou anjo ajudante que ela tinha atrás dela. Então, dentro desse contexto, volto a dizer, Conselhos para Mordomia, desculpa, olha aqui, ó, Mordomia, eu fiz a tradução desse, não fiz a tradução do outro. Conselhos para Mordomia, página 31. Dentro desse contexto, você percebe salvação e finanças. Acordo financeiro com relação a evitar perda eterna. Não vai perder nada eterno. Dentro desse contexto de Ellen White. Mais um. Tudo quanto é retido daquilo que Deus requer, a 10ª parte do rendimento, do seu salário, ela quer dizer, é registrado nos livros do céu como roubo e a ele feito. Então, tá aqui, se você não der o dízimo para a igreja adventista, e aqui eu coloco outras igrejas falsas também, ok? Outras igrejas falsas também utilizam técnicas similares a essa, tá? O que Ellen White está fazendo aqui, existe em outras igrejas falsas, espúrias, que mentem e deturpam o evangelho. Mas aqui nós estamos falando do adventismo do 7º dia. Volto a dizer, tudo quanto é retido daquilo que Deus quer, a 10ª parte do seu rendimento, do seu salário, é registrado nos livros do céu como roubo a ele feito, a Deus. Essas pessoas defraudam ao seu Criador. E ao ser-lhes apontado esse pecado de negligência, não basta que mudem de direção e comecem a seguir daí em diante o reto princípio, ou seja, não adianta simplesmente a pessoa se converter. Olha o que Ellen White diz, isto não altera os algarismos registrados. Isso não altera os algarismos registrados no céu pela sonegação da propriedade que lhes foi confiada para ser devolvida àquele que a emprestou. Exige-se arrependimento pelo trato infiel e a ingratidão para com Deus. Ou seja, vamos supor que, vou dar um exemplo simples aqui, vamos supor que existe o João, né? Aí o João ele ganha R$1.000 por mês de salário. E aí 10% são R$100. Vamos supor que durante o ano de 2025, o João não estava bem financeiramente, passou a maior parte do ano desempregado, com dificuldades, mas ali a esposa estava trabalhando, junto ali com um pouquinho aqui, eles conseguiram passar por essa dificuldade. Se eles não deram o dízimo desse montante total reunido ao final de um ano e entregaram para Deus, no livro do céu, no juízo investigativo, lá no Livros do Céu, está dizendo que o João, a despeito de todas as suas dificuldades, a despeito de todos os seus desafios com a sua família, ele fraudou a Deus. E agora, não adianta mais, agora em 2026, o João falar, olha só que coisa, né? Agora, não, estou empregado. Agora o João, graças a Deus, Deus abençoou, agora ele está empregado, ele está seguindo em frente com a vida dele. Não adianta mais, ele vai ter que ressarcir os números fraudados, entre aspas, segundo Ellen White, o adventismo, que não foram doados durante o ano de 2025, o que é um absurdo. Então, por isso que existe o tal dos juros do dízimo. Lá dentro da igreja adventista existe os juros do dízimo. Então, você tem um nome num Serasa celestial, algum tipo de SPC celestial, onde tem um anjo com os algarismos, ela fala aqui, tá aqui, ó, não basta que mude de direção e comece a seguir daí em diante o reto princípio. Isto não alterará os algarismos registrados no céu. Ou seja, a dívida do João em 2025 está lá. Então ele precisa, de alguma forma, compensar a dívida e os atrasos dele de 2025 com um novo trabalho em 2026. Como é que isso pode ser feito? Em vez de ser 10% agora o dízimo do João, matematicamente, o dízimo do João pode chegar a 15%, a 20% em 2026, para que os registros dele no céu sejam de fato limpos e eximados, para que ele se apresente de forma eximada perante Deus. Olha que absurdo isso, gente. O adventismo no 7º dia trata as pessoas como um número, como se fosse um caixa bancário, como se fosse um ATM, né, um caixa 24 horas, onde os seres humanos que estão dentro da igreja adventista do 7º dia são nada mais, nada menos que números, e nós sabemos disso. Nós sabemos que as pessoas dentro da igreja adventista são tratadas como números.
Se não fosse assim, não haveriam as fraudes de batismos, onde os pastores vão em albergues com fichas batismais, pedir para as pessoas do albergue assinarem e darem o RG deles, para constarem dentro da associação como sendo pessoas que foram batizadas. Você, adventista do sétimo dia, que assiste esse vídeo, você não é nada mais, nem nada menos do que um número. E é por isso que números importam no adventismo: número de batismos, número de dízimos, número de ofertas de sacrifício, número de oferta do tabernáculo, número de oferta de gratidão, número de oferta da primavera, oferta do Natal. Aí pode variar. E eles vão trabalhando na sua mente e você vai ficando com medo. Por quê? Porque você crê em Ellen White. E Ellen White disse para você, porque você crê nela, de que nos livros do céu a fraude pela sua defasagem dizimal está sendo registrada. Tá? Então vamos lá. Mais um texto aqui de Ellen White sobre dízimo. Só voltando aqui, eu mencionei aqui Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 412, o último texto que foi lido. Okay? Vi que alguns se têm escusado de ajudar a causa de Deus por terem dívidas. Você lembra quando eu mostrei o vídeo do Ayrton Keller? Ayrton Keller, que vem com aquela pregação nefasta, diabólica, aquela pregação dos infernos, dizendo que você tem que quebrar as suas contas e não deixar de dar o dízimo para a igreja adventista. Olha as bolas, de onde ele tirou isso? Vamos lá. Vi que alguns se têm escusado de ajudar a causa de Deus por terem dívidas. Tivessem eles examinado cuidadosamente seu próprio coração e teriam descoberto que a verdadeira razão de não levarem a Deus oferta voluntária era o egoísmo. Ou seja, a macabra bruxa Ellen White, ela está falando com uma pessoa. As pessoas têm dívida. Ela fala lembra que eu já ensinei para vocês. Quando ela começa a história de é porque é visão. Ou seja, o anjo acompanhante dela, a entidade espiritual, aquele demônio que acompanhava Ellen White, leva Ellen White espiritualmente até algumas casas e ela vê que as pessoas têm dívidas. Mas isso não é uma desculpa. Ela chama as pessoas de egoísta, mesmo tendo dívidas. Mesmo tendo dificuldades financeiras, as pessoas são egoístas. Alguns sempre continuarão, continuando o texto aqui na parte amarela, alguns sempre continuarão devendo. Sempre continuarão devendo. Devido à sua cobiça, a mão prosperadora do Senhor não estará com eles para lhes abençoar os empreendimentos. Amam mais este mundo do que a verdade, não estão sendo habilitados e preparados para o reino de Deus. Conselho sobre Mordomia, página 60, se eu não me engano, está nessa parte do livro. Portanto, preste atenção. O pobre endividado não tem desculpa para não dar o dízimo. Ele que se vire. Ele que se vire em dar oferta. A gana e o sangue no olho pelo dinheiro, vindo desde a falsa profetisa, é muito grande. Aí eu pergunto para você, irmão adventista, que eu não conheço a sua situação financeira, eu não entendo como ferramentas psicológicas e falsas como essa talvez estejam afetando a sua relação com Cristo, a sua relação dentro da comunidade. E o engraçado é assim, vou dar um exemplo simples do que acontece na prática, né? Vamos supor que eu vou usar o João novamente, tá? O João tá lá, 2025, muitas dificuldades financeiras, muitos desafios, mas finalmente ele conseguiu respirar. Agora, em 2026, ele conseguiu um emprego novamente. Lembre-se, a comissão da igreja, o tesoureiro da igreja, ele repassa as informações para o pastor de quem dá o dízimo e quem não dá. O tesoureiro da igreja, e muitas vezes, obrigado, porque o tesoureiro da igreja às vezes é uma pessoa de bom coração, uma pessoa de boa índole, e essa pessoa tenta não expor as famílias pobres ou as pessoas que não estão dando dízimo. E aí vem aquela consideração, né? O pastor recebe um relatório de quem está dando dízimo e quem não está. E aí vem, daqui 2, 3 sábados depois que ele recebe o relatório, vem o pastor na igreja para dar um sermão pesado sobre mordomia, sobre dar o dízimo, sobre dar a oferta. Ele vai, vem com toda a força, vem com os 2 pés no peito do membro. Aí o membro que passou a semana toda em dificuldade, comendo arroz e farinha, feijão e farinha, durante dias, uma pessoa com dificuldade com os filhos, uma pessoa que está tendo dificuldade de alimentar a sua própria casa, ela chega no sábado na igreja
tentando esperar uma mensagem de esperança, aguardando uma mensagem de esperança, aguardando uma mensagem de dar fôlego para conseguir vencer os próximos dias, as próximas semanas. E aí ele vem e toma no peito uma paulada, forçando ele, jogando mais culpa e mais dor na consciência com relação à questão de dízimo e dinheiro na igreja. E tem muito pastor que não tem vergonha não, que no final da pregação ainda chama de canto e fala, irmão, o que está acontecendo com você? Eu me lembro algumas vezes de pastores questionando irmãos que não estavam dando dízimo, se eles estavam em pecado, cometendo algum pecado, traindo a esposa, ou a esposa traindo o marido, ou fraudando, ou usando drogas e assim por diante, porque a ausência de dar o dízimo, como eu citei aqui no começo, como se fosse uma prova moral, né? Como se fosse um termômetro moral, se a pessoa está bem com Deus e assim por diante. Então tá aqui mais um texto de Ellen White com relação a esse tema, mais um texto falso, mais uma fraude teológica e mais uma ferramenta psicológica de pressão e de opressão com relação aos membros da igreja adventista. Mais um aqui, aquele que sonega os bens do Senhor não somente perde o talento que lhe foi emprestado por Deus, mas perde a própria vida eterna. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 412. Mais uma evidência. Você, meu querido irmão adventista do sétimo dia, que está passando por esse vídeo aqui, está assistindo até agora. Mais uma evidência. Mais uma evidência de algo que é criminoso teologicamente, que é criminoso com relação ao cristianismo, ao evangelho de Cristo, utilizar dinheiro como moeda de troca para a salvação. E o adventismo do sétimo dia faz isso. Portanto, esses são textos e alertas para que você desperte. Por fim, nesse tópico aqui, o que a Bíblia diz? Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não com tristeza. Preste atenção, não com tristeza. Você não vai levar dinheiro triste para a igreja. Explica para mim que sentido faz. Você está ali sofrendo com a tua família, você está com dificuldade para pagar as contas, você está com dificuldade. E aí você pega aquele recurso que poderia ser usado para alimentar a sua casa, seus filhos, pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água, você vai retornar para a igreja adventista? Que tem bilhões e bilhões de reais, de dólares e reais dentro das contas bancárias deles. Bilhões, eu estou falando. É para isso que Deus está te dando saúde, é para isso que Deus está te dando alegria, é para isso que Deus está protegendo a tua casa, protegendo teus filhos, para você pegar esse valor, esse recurso, e você entregar de mão beijada na mão de uma organização falsa cristã, que não defende o evangelho. Então, cada um aqui, olha o que a palavra diz, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não com tristeza, não se arrebente por causa da igreja adventista. Não se arrebente, não arrebente financeiramente por conta da igreja adventista do sétimo dia, meu irmão. Deus está te dando força, saúde para se levantar, para ir trabalhar, para você alimentar um sistema espúrio desse. Ou por necessidade, olha aqui o que está escrito, necessidade, nem com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, olha só, não é melhor, duas questões, não é melhor você estar bem financeiramente, você falar, quer saber, vou separar 10%, 5%, 20%, 30%, não importa a porcentagem, vou separar esse montante e vou entregar na mão de alguém que precisa. Eu vou no mercado, vou ali no Extra, no Carrefour, no mercado ali da sua cidade, eu vou pegar esse valor, essa porcentagem, eu vou encher o carrinho, eu vou separar ali, você e sua esposa, sentem-se juntos durante a semana, olha aqui, quantos quilos de arroz a gente conseguiu fazer, olha aqui, ó, tem 15 quilos de arroz, tem 20 quilos de feijão, aqui tem carne, tem óleo, tem farinha, o que a gente conseguiu? Tem fruta, tem verdura, vamos montar os kits agora, vamos procurar pessoas que estão precisando de ajuda. Eu tenho certeza absoluta, que Deus vai colocar o nome e o endereço de cada uma delas no seu coração para que você ajude. Alimentar as pessoas. Gente, Jesus multiplicou os pães e multiplicou os peixes. Ele, antes de entregar a palavra, ele se preocupava com as pessoas, ele curava as pessoas. Ele não ia fazer um fortalecimento
de um sistema ou do templo, do sinédrio, dos fariseus, fazer com que as botijas de vinho dos fariseus nunca secassem. O objetivo de Cristo não era esse. O objetivo de Cristo era claro, era ajudar as pessoas, amar ao próximo, estar junto e dar suporte para as pessoas. Então, você quer dizimar, você quer ofertar, Deus tem tocado no seu coração para que você financeiramente, com saúde financeira na sua casa, com saúde econômica na sua casa, onde não vai faltar na sua casa, ok? Onde não vai faltar na sua casa. Depois que você fez todas as contas, todos os cálculos, e você viu, olha, realmente, hoje tá aqui, ó, nós podemos ajudar outras famílias, nós podemos ajudar alguém que está doente, nós podemos ajudar e abençoar uma pessoa que não tem gasolina para ir trabalhar, ou o carro quebrou, ou a pessoa está hospitalizada precisando de suporte. Gente, são tantas oportunidades, mas a pior de todas é você pegar aquilo que Deus entregou na sua mão, e você fala assim, não, vou entregar na igreja adventista. O que você está fazendo aí contra o evangelho, porque você está financiando um sistema que não prega um Jesus verdadeiro, que não prega a salvação. E você acabou de ver agora, dá o dízimo e você está salvo. Dá o dízimo e você está garantido. Agora, não dá o dízimo, perdição. Ok? Então, fica aqui mais um ponto. Fica aqui os pontos que eu falei para você aqui agora. Sugestões. Não envie dinheiro para a Igreja 27º Dia, acabei de falar. Priorize as necessidades da sua família, tá? Primeiro, as contas, o aluguel, a alimentação, remédio, educação, vestuário, sabe? Poxa vida, ter uma família forte, uma família equilibrada, unida, poxa vida, invista na sua família. Você vai investir na Igreja Adventista em vez de investir na sua família, em vez de investir nos seus filhos. Tá? E ao receber seu salário, se desejar, separe a porcentagem que quiser, nada definido, nada colocar 10%, 11%, 15%, a que você quiser, para ajudar diretamente alguém que precisa. Tá? Então esse é o nosso primeiro ponto, essa é a primeira ferramenta, infelizmente, usada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o controle financeiro na sua vida, controle financeiro na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, para subjugar a sua família financeiramente, para que você tenha medo de perder a salvação, para que você tenha medo que Jesus vai olhar para você agora como se você fosse um bandido, para que você tenha medo que Jesus vai anotar no livro celeste que você tem dívida, e a dívida passada não morre, tá? Esse é um dos pontos mais absurdos desse tema com relação a Ellen White. A dívida passada não morre. Os algarismos passados não morrem. Esse é o absurdo adventista. Isso é o adventismo do sétimo dia. Ok?